Salve amigos, eu sou o professor Armar Segundo e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Agradecer aqui a sua inscrição, pessoal que vem assistindo aos nossos vídeos e compartilhando, deixando as suas sugestões, correções e tudo mais, né? Então, se você não conhece nosso canal, a gente trabalha com algumas disciplinas como SUS, legislação de enfermagem, conhecimentos gerais na área de enfermagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial. Então, o que você precisa saber para fazer questões de hipertensão, as principais questões de nível médio, nível superior, o que as bancas costumam cobrar. É um tema muito extenso, né? Então a gente se baseou muito na diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre conceito ou definição. A gente vai falar um pouquinho sobre fatores de risco. E aí, quando a gente estabelece os fatores de risco, a gente vai falar sobre aquilo que é não modificável, ou seja, infelizmente, a gente tem pouca influência, como por exemplo a idade, o fator genético, a etnia, o sexo, mas a gente também vai estabelecer os fatores que você pode modificar. Então, modificáveis. Né? A gente vai falar sobre valores, né? Então, quais são os valores, né? Pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3, né? Vamos falar sobre complicações, né? Então, as principais complicações da hipertensão arterial. E a gente vai falar sobre medidas para prevenção. E elas se alinham muito aos fatores de risco modificáveis, tanto é que a gente vai falar sobre o MEV, né? Então a mudança do estilo de vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento farmacológico, né? Então vamos pincelar um pouquinho sobre isso e vamos resolver algumas questões de concursos, né? Então esse tema é o tema que abre o nosso preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, né? Então nosso cursinho, a gente começa os nossos estudos com hipertensão, né? Então os temas evolução histórica do SUS, além de hipertensão arterial, além da história da enfermagem, eles marcam o nosso trabalho em janeiro, né? Então a gente prepara um rol de conteúdos lá no nosso cursinho que vai de janeiro a dezembro e a gente navega por diversos conteúdos e também vários simulados de bancas específicas, e esse é um assunto que a gente abre a nossa jornada de trabalho anual porque é muito pertinente, cai bastante em provas de concurso. Hoje a gente vai fazer um resumão. Então, você que está se preparando para ajudar também aí os alunos do nosso canal Enferodonto. Então vem com a gente, vamos agora, sem mais enrolação, falar sobre hipertensão arterial. Então você tem a hipertensão arterial, né? Então, se pegar uma literatura um pouquinho mais antiga, vai ter essa definição: hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica segunda. Então, não tem cura. Não tem cura. O que que tem? Controle. Então você tem um rol de doenças, né? Então você tem aqui as doenças transmissíveis. Então essas doenças às vezes podem ser transmitidas de pessoa a pessoa pela respiração, pelo contato, por fluidos corporais como sangue, suor, fezes, né? Você também tem algumas formas de doenças de transmissão vetorial, né? Mosquitos, né? Então insetos. Então você tem justamente ali aquela relação do ambiente, mas aqui é diferente. Aqui você tem fatores de risco que condicionam o aparecimento. Às vezes esses fatores são não modificáveis, como a idade, a prevalência de hipertensão a partir dos 60 anos, a etnia, o fator genético, mas às vezes também tem um comportamento da pessoa, né? Então, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade
Então, tudo isso são fatores que poderão influenciar e acelerar o aparecimento dessa condição hipertensiva, retardar e também controlar. Então, ó, você tem uma doença crônica não transmissível definida por níveis pressóricos, né? Então, você está relacionado ali ao órgão circulatório, o coração, né? Então, você tem um coração com um órgão de função de bombeamento, né? Então, geralmente ele bombeia, né? Isso aí chama débito cardíaco, em torno de 6 litros por minuto. E aí, esse sangue bombeado, que é bombeado através das artérias, por isso que a hipertensão arterial, tome muito cuidado, que algumas bancas vão querer enganar, falando que é a pressão nas veias, né? Mas não, a hipertensão é a pressão que esse sangue bombeado pelo coração exerce nas artérias, né? E isso aí a gente vai chamar da relação do débito cardíaco, né? Então, débito cardíaco, o volume de sangue que é ejetado pelo coração em 1 minuto, vezes a resistência vascular periférica. Então, os nossos vasos, as nossas artérias, ela tem uma capacidade que é chamada de distensão. Então, o que é distensão, segundo? Ela aumentar o seu tamanho quando o volume de sangue também é aumentado, ou seja, quando o coração bombeia mais sangue. Por exemplo, na atividade física, né? Então, seu coração bombeia mais sangue, mais velozmente e também com um volume maior para atender às exigências metabólicas dos músculos e dos outros órgãos, como, por exemplo, respiração, cérebro, entre outros. Então, essa capacidade de distensão, que alguns livros vão trazer o nome também de complacência, ela se perde com o passar dos anos, com o envelhecimento. Então, nós temos justamente uma maior rigidez dos vasos, especialmente as artérias. E essa rigidez provoca também um aumento da pressão arterial. Então, você vai se lembrar disso, que a hipertensão é a pressão exercida pelo sangue bombeado pelo coração no interior das artérias. Isso pode causar algumas complicações, como até mesmo o rompimento desses pequenos vasos, né, a nível ali de capilares ou de grandes artérias, e causam problemas neurológicos, como o acidente vascular encefálico ou outros problemas a longo prazo, como a insuficiência renal. Então, você tem que é uma doença não transmissível, não se transmite de pessoa a pessoa, crônica porque não existe cura, mas existe o seu tratamento, existe o seu controle. Ele destaca aqui em que os benefícios do tratamento, seja ele não medicamentoso ou medicamentoso, e aqui quando a gente falar em tratamento não medicamentoso, a gente vai falar em MEV, mudança do estilo de vida, principalmente 3 componentes muito importantes: perda de peso, diminuição da ingestão de sódio e segundo, atividade física. Então, são 3 pontos muito importantes no controle da hipertensão arterial. Além disso, você tem também o tratamento medicamentoso, e fazer isso supera os riscos de não realizar nenhuma atividade. Então, essa definição aqui ela vem de 2020 da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então, é uma definição muito importante para vocês anotarem, porque gosta de cair em questões de prova. E aí a gente tem isso aqui, trata-se de uma condição multifatorial. Então, não existe um único fator. Às vezes a idade, às vezes a genética, às vezes a obesidade, às vezes é o tabagismo, às vezes é o sedentarismo. Então, você tem vários fatores, né? Que depende de fatores genéticos, epigenéticos, né? Segundo, o que é epigenético? É quando o meio ambiente, a condição em que aquela pessoa se encontra, por exemplo, o fator socioeconômico, né, influencia também nos fatores genéticos, ambientais, sociais, caracterizada
pela elevação persistente. Anota essa informação que ela é muito importante. Por quê, segundo? Não é uma condição esporádica. Então, a hipertensão arterial é níveis de pressão elevados e persistentes. Por isso, segundo, que você vai verificar por algumas medidas posteriores, né? Então, você verifica ali no consultório, mas vai verificar no ambulatório, por exemplo, no PSF, por alguns dias, ou vai fazer um monitoramento residencial, ou vai fazer um monitoramento de 24 horas, utilizando um aparelho específico, a verificação ambulatorial de 24 horas. Então, não basta uma única medida para se considerar a hipertensão. A hipertensão é uma condição de níveis de pressão arterial elevados e sustentados. Então, anota muito, é muito importante essa informação aqui que adora ser cobrada em provas de concurso. Ou seja, pressão arterial sistólica maior ou igual, e aí a gente vai colocar isso aqui, pressão arterial, então pressão sistólica maior ou igual a 140, segundo, ou pode ter as duas, ou pode ter uma isolada e a outra não, né? Pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Então, de repente, você pode ter uma hipertensão arterial porque a pressão sistólica está elevada e não a diastólica. Ou porque a pressão diastólica está elevada e não a sistólica, ou ambas. Então, anota essa informação que também é muito importante. Ou a elevação da pressão sistólica ou a pressão diastólica, níveis sustentados e elevados, maiores do que 140 por 90 milímetros de mercúrio, utilizando o que, segundo? A técnica correta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica. A pessoa está em repouso por pelo menos 5 minutos, está com a bexiga vazia, não ter se alimentado, não ter fumado nos últimos 30 minutos, não ter realizado atividade física nos últimos 60 minutos, as pernas descruzadas, né? Então, você tem alguns fatores que poderão influenciar em elevar ou em diminuir os níveis de pressão arterial. Então, anota essa informação também muito importante. Medida técnica medida correta técnica, né? Então, utilizar a técnica correta de verificação de pressão arterial em pelo menos 2 ocasiões diferentes, na ausência de medicação antihipertensiva. Então, essa é uma definição muito importante que também vem da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial em 2020. E aí você tem o seguinte, pressão arterial, a definição, né? Então, é a força que o sangue, impulsionado pelo coração, se move pelas artérias, né? Então, essa força aqui, que o sangue está exercendo no interior da parede das artérias. Ela é medida em milímetros de mercúrio, e aí você tem um aparelho, a medição indireta, né, através do esfigmomanômetro, né, a técnica auscultatória, mas você também tem aparelhos que vão medir, né, através ali de catéteres inseridos no ventrículo direito, também a pressão arterial. O que você tem aqui? Pressão sistólica, né? Então marca justamente o primeiro som que se escuta, né? Então, o som de maior valor, que corresponde à pressão nas artérias quando o coração se contrai e bombeia sangue. Então, a pressão de contração. Você também tem a pressão diastólica, que é aquele sonzinho mais abafado, né? Então, corresponde à pressão de menor valor. E aí, é quando acontece o relaxamento desse coração, e aí quando ele relaxa, tá vendo aqui justamente uma nova carga de sangue, né? Então ele relaxa para se encher novamente. Falar um pouquinho sobre fatores de risco, né? Então a gente vai definir aqui dentro dos fatores de risco aqueles que não modificáveis e aqueles que são modificáveis. E aí, segundo, ele diz o seguinte, na maioria dos casos, a hipertensão é classificada como hipertensão primária ou essencial. Ou seja, quando ela é
primária ou essencial, a gente não tem uma causa definida. Então, ó, tá aqui, hipertensão arterial, a gente pode ser, ó, primária, e aí você tem, ó, não tem causa definida. Ela pode ser também, ó, secundária. Então, a secundária, ela tem uma causa definida. Então, ó, tem causa definida. O segundo, por exemplo, pode ser um problema hormonal, como o excesso de sódio, de aldosterona, né? Então, ó, pode ser um problema hormonal. Pode ser uma cardiopatia, né? Um problema no coração dele. Pode ser um problema renal, né? Que causa também essa hipertensão. Ou seja, é um problema que leva a outro. Então, se você resolve aquele problema, automaticamente você também está resolvendo a condição da hipertensão arterial. Mas aí, ó, ela é pouco prevalente, né? Então, isso aqui é um caso mais de exceção do que de regra, né? Então, a grande maioria dos casos, ó, mais de 90% são decorrentes de condições primárias ou essenciais, ou seja, não tem uma causa definida, ó, não tem uma causa única definida, por isso que você vai trabalhar vários fatores, inclusive a mudança do estilo de vida. No entanto, ó, ela está fortemente associada a uma combinação de fatores genéticos, e aí, ó, se você tem pais hipertensos, né, histórico de hipertensão arterial na família, né, então ó, você tem uma probabilidade que chega a 30% de ser também hipertenso, né? Condições ambientais, né? Então ali também, ó, se você não tem uma alimentação adequada, se você tem uma cultura, né? Então se você tem uma condição socioeconômica, tá? Então os determinantes sociais da saúde também estão influenciando sobre esse processo, né? Então a gente vai destacar aqui, ó, fatores, né? Então fatores de risco. Segundo, genética. Genética você não pode, ó, modificar. Então, ó, é um fator que é não modificável. Ele vem justamente no seu código genético e você vai ter que conviver com isso. Então, ó, influenciam de 30% a 50% das pessoas com hipertensão arterial, principalmente de pais, mães, né? Outro, ó, idade, né? Então, você não pode se rejuvenescer. Então, ó, aumenta com a idade, principalmente, ó, a partir dos 60 anos, né? Então aumenta aí uma prevalência de 65%. Um desses problemas é justamente o que, ó, o aumento da resistência vascular periférica, ou seja, o processo de envelhecimento, ele causa uma rigidez nas nossas artérias e essa perda da complacência vai estar diretamente relacionada com o aumento da resistência vascular. Sedentarismo, segundo, ó, sedentarismo. Então aqui você pode modificar. Você pode deixar de ser uma pessoa sedentária, né? Então, ó, a ausência de atividade física. E aí ele vai falar uma coisa muito importante, ó, pelo menos que você pratique 150 minutos de atividades físicas por semana, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma academia, né? Então você tem várias atividades aeróbicas, né? De força muscular, né? De tensão muscular, mas ele pede, né? E ele vai falar sobre atividades vigorosas, né? Então, atividades de maior intensidade, né? Ele vai pedir, ó, se você trabalha com atividades vigorosas de muita intensidade física, né? Então, basta você trabalhar no mínimo 70 minutos. Quando ele trabalha aqui essa ideia de 150 minutos, ele vai pedir justamente que você faça aqui, ó, 3 a 5 atividades físicas por semana. Então você vai dividir, vai escalonar esse tempinho aí. E ele fala, ó, mínimo. Se você pode trabalhar mais, você pode se estimular mais, isso é melhor para a sua saúde. Gente, outro ponto aqui, ó, sexo, né? Então o sexo também é um fator de risco não modificável. A gente observa que é mais prevalente a hipertensão arterial em homens, ó, na fase adulta. Então, ó, colocar assim, ó, homens na fase adulta e, ó, mulheres a partir dos 60 anos, né? Então, ó, com maiores de 60 anos. Então, o sexo também é uma condição que influencia na hipertensão. Ó, mais elevada entre homens,
mas a elevação pressórica por década apresenta-se maior nas mulheres, então especialmente a partir dos 60 anos é mais prevalente no público feminino. Segundo, etnia, presta muito bem atenção. Etnia aqui, ó, raça, né? Etnia, raça. O que é que você vai observar? Países que têm pouca miscigenação, pouca mistura de raças, como por exemplo os países europeus, né? Então eles têm um fator étnico mais forte. E aí se observa o seguinte, que a hipertensão arterial ela é mais prevalente em pessoas afrodescendentes. No Brasil, devido a essa grande mistura étnica, essa grande mistura de raças, não houve uma diferença significativa. Então, ó, entre negros e brancos. Existiram países que há justamente essa diferença maior, e aí você vai observar uma prevalência muito importante nas pessoas de cor negra, nas afrodescendentes. No Brasil, a gente faz essa importante observação pelos estudos da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, não sendo um fator tão importante entre os brasileiros essa condição étnica. Sobrepeso e obesidade. Então, ó, você pode controlar, segundo, ó, obesidade, né? Então você pode perder peso, você pode fazer um plano de redução alimentar e ó, influencia bastante nos níveis de pressão arterial. Então, ó, parece haver uma relação direta e contínua, quase que linear. Se você perde peso, automaticamente seus níveis de pressão arterial também tendem a diminuir, né? Então isso é um fator protetivo para o controle da sua hipertensão. Lembra lá, não tem cura, o que tem é o nosso controle, né? Então o excesso de peso e o sobrepeso, eles contribuem para níveis de pressão arterial elevados. Continuando falando sobre fatores de risco, né? Então a gente fala sobre fatores de riscos modificáveis e não modificáveis, né? Então a gente mostra aqui mais 4 fatores de riscos bem importantes e que foram destacados nos estudos da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. Então, segundo, presta muita atenção nisso aqui, ó, diminuir a ingestão de sódio e aumentar a ingestão de potássio. Diminuir o sal de cozinha, ó, diminui a ingestão de sódio e aumenta a ingestão de potássio. Então, ó, a ingestão elevada de sódio tem se mostrado fator de risco para a elevação da pressão arterial, aquele sal de cozinha, né? E, consequente, ó, você tem que diminuir aqui, ó, menos de 5 gramas de sódio por dia. Então, ó, reduz aí bem o consumo do seu sal de cozinha, né? Então, ó, e consequentemente, ó, aumentar a prevalência da hipertensão arterial. Então, está muito associado aí ao consumo do sódio. De maneira inversa, você tem aqui, ó, um aumento da ingestão de potássio, né? Então, pensa assim em frutas como banana, né? Então, ó, dá uma melhorada no consumo de frutas, né, que tem um potássio, né? Então, ó, o aumento do potássio ele contribui para a redução dos níveis de pressão arterial. Sedentarismo, a gente já tinha falado um pouquinho, faltou a gente reforçar essa informação aqui, ó. Há uma associação direta do sedentarismo. Então, quanto menos você se movimentar, e hoje você tem vários aplicativos de celulares, de relógios digitais, né, que eles quantificam o tempo que você está sentado, que você está parado, e eles jogam ali alertas, né, pedindo para que você se movimente por alguns minutos. Então já mostra preocupação com esse fator de risco a nível global, né? Então, ó, recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade física por semana ou 70 minutos de atividade física vigorosa, aquela que você sua, transpira bastante, aumenta muito a sua frequência respiratória. Então, ó, alerta para quem está parado, né? Então começa a movimentar o seu corpo. Gente, ele faz um estudo sobre o álcool, né? Então, ó, a prevalência da hipertensão arterial em pessoas que abusam de bebidas, sejam fermentadas, sejam de destilados, seja do vinho, né? Então, ó, está associado à elevação dos níveis pressóricos naquelas pessoas que ingerem mais de 6 doses ao dia, né? Então, ó, o equivalente a uma garrafa de cerveja, né? Então, quem toma mais do que uma garrafa de cerveja de 600 ml pode ter um aumento da
pressão arterial, ou aquela pessoa que ingere mais de 2 taças de vinhos, né? Então pode também ter um aumento da pressão arterial, ou aquela pessoa que gosta muito do destilado, da aguardente, né? Então mais de uma dose, né? Mais de 60 ml de destilados, como uísque, vodka, aguardente. Então tudo isso pode contribuir para o aumento da sua pressão arterial. Então ele não pede que você se abstenha de tomar bebida alcoólica, mas ele pede que você use de forma moderada diariamente, se for o seu caso, né? Então a gente não vai fazer essa apologia, mas ele faz essa observação, né? Que você pode tomar até uma garrafa de cerveja, ou 2 taças de vinhos, ou uma dosezinha de 60 ml de destilada. Isso aí, se você exceder, já poderá influenciar nos níveis de pressão arterial. Por último, a gente vai falar sobre fatores socioeconômicos, porque ela também atrela justamente essa condição de hipertensão. Inclusive, esse estudo ele traz, né, os benefícios, como por exemplo a prática de meditação, as práticas integrativas e complementares, como a aromaterapia, o uso do reiki, o uso das aurículo e também a acupuntura, ou seja, essas práticas que buscam integrar o corpo e a mente, né? Então a espiritualidade, né? Então também cita esse fator protetivo para que as pessoas conduzam a sua vida de forma mais equilibrada e justamente reduza ali a influência no desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, fatores socioeconômicos podem destacar, como por exemplo a menor escolaridade, né? Aquela pessoa de baixa escolaridade poderá ter dificuldades em entender a importância de algumas mudanças de hábitos, né? Condições de habitação inadequada, além da baixa renda familiar, que poderá dificultar o acesso a uma qualidade de vida melhor, né? Então são fatores que vão influenciar na hipertensão arterial. Vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Então o diagnóstico é um diagnóstico médico. Então ele é quem estabelece, né? O profissional médico é quem estabelece o diagnóstico de hipertensão arterial, embora todos os profissionais de saúde contribuam com as orientações e com o monitoramento, né? Inclusive a verificação da pressão arterial. Então, a avaliação inicial de um paciente com hipertensão arterial inclui a confirmação diagnóstica. E para que se chegue a isso aí é muito importante a anamnese, né? Então, se conhecer os fatores de riscos modificáveis, aquelas condições também não modificáveis, né? E a suspeita da identificação de causa secundária, né? Nós vimos que às vezes a hipertensão ela pode ser secundária, mas a grande maioria dos casos ela será primária ou essencial, ou seja, aquela que é multifatorial e sem uma causa definida especificamente, né? Além da avaliação do risco cardiovascular, né? Então a gente não vai se estender muito nessa questão da avaliação do risco, né? Mas aí você tem um score, né? Que vai ver ali justamente as chances que você tem de apresentar uma doença cardiológica ou um acidente vascular encefálico ou até mesmo um problema renal crônico durante as décadas de vida, né? Então, nos próximos 10 anos, né? Então, ele vai falar lá sobre um risco médio, de um risco moderado, um risco grande, né? Principalmente naquelas pessoas que já têm lesões em órgão-alvo, né? Então, a famosa LOA, né? Então, lesão de órgão-alvo, e aí ele vai considerar 3 órgãos-alvos, né? O coração, ele vai considerar os rins e ele vai considerar o cérebro. E ainda vai também falar um pouquinho sobre a associação com o diabetes, né? Então também é um fator de risco importantíssimo, seja ele o tipo 1, seja ele o tipo 2, para aumentar o risco cardiovascular ao longo das décadas de vida, né? Ou seja, ali a cada 10 anos. Então é uma importante função, uma importante atividade que se estratifique, porque vai orientar também no acompanhamento desse paciente, dessa pessoa, se é semestralmente, se é mensalmente, se é anualmente, entre outras orientações. Então, a pressão arterial ela tem que ser medida, né, por médicos ou outros profissionais, sempre
se atentando para a técnica correta, né, de verificação de pressão arterial, né, e por todos os profissionais de saúde devidamente capacitados. Então é uma oferta que deve ser realizada principalmente no âmbito de quem dá atenção primária à saúde. E gente, não é só o adulto que verifica a pressão arterial, né? Então você também tem as referências de pressão arterial em pediatria, né? Então ali na condição de pediatria a gente vai ter que levar em consideração os aparelhos, vai haver uma mudança no tamanho da bolsa, né, do manguito dos aparelhos pediátricos, e também os níveis de pressão arterial, eles estarão relacionados com a idade e o percentil daquela criança. Então, há uma tabela bem específica para que você possa ali mensurar, né? Que você possa se basear na condição hipertensiva ou não em condições de pediatria. A gente não vai se estender muito porque é uma informação bem específica e, claro, raramente é cobrado em provas de concurso. E aí a gente tem o seguinte, que o quadro de diagnóstico de hipertensão arterial é exclusivamente médico, né? Então, ele vai avaliar os fenótipos, os fatores de riscos e também vai assinalar as condutas necessárias. Mas aí é muito importante que a gente entenda o seguinte, que essa referência de pressão arterial maior que 14/9 é uma informação arbitrária. Ela poderá mudar ao longo dos anos, né? Porque isso é feito a partir de estudos e média da pressão arterial mundial, respeitando ali os fatores de risco ou as condições das pessoas. Então, o que você tem hoje para definir hipertensão arterial? Segundo, 3 pontos muito importantes. Níveis, vou anotar aqui, níveis elevados e sustentados. Sustentados de quem, segundo? Da pressão sistólica maior que 140 ou da pressão diastólica maior que 90 milímetros de mercúrio, nessas duas condições. Pessoas que não fazem o que? O uso de medicação, medicação antihipertensiva e também, usando o que? A técnica de verificação da pressão arterial, correta, né? Porque se você vacila na técnica, faz alguma inobservância que possa levar à pressão arterial, então aqui você pode estar influenciando com um pseudo-diagnóstico, um falso diagnóstico. Então, vamos se lembrar dessas 3 condições muito importantes. Níveis elevados e sustentados, por isso você vai verificar mais de uma vez, da pressão sistólica maior que 140, da pressão diastólica maior que 90, em pessoas que não fazem o uso de medicação antihipertensiva e respeitando a técnica correta de verificação da pressão arterial. E aí, pensando nessas informações de diagnóstico, vamos relembrar aqui esses 4 conceitos muito importantes que adoram ser confundidos em provas de concurso. Segundo, o que é o MAPA? Monitorização ambulatorial de pressão arterial. Você vai botar um aparelho, então esse aparelho vai verificar a sua pressão por 24 horas. Então, ele é muito importante porque ele resiste a sua pressão no sono, nas atividades que você está fazendo, de trabalho, de repouso, seja ela estática, seja ela dinâmica. Então, é uma medida muito assertiva que se utiliza como método confirmatório para os casos de hipertensão arterial, né? Então, você vai utilizar. O grande problema, a grande crítica é o desconforto às vezes, né? Porque aquele aparelho que fica o manguito, né? Mais uma cinta com o leitor de pressão arterial, né? Então ele fica realizando sucessivas leituras de 20 em 20 minutos, de hora em hora, a cada 2 horas. Então, às vezes isso pode incomodar, né? A dinâmica do seu dia a dia, mas é uma leitura muito precisa para ter um diagnóstico assertivo de
pressão arterial de hipertensão, né? Então, ó, é um exame que mede a pressão arterial do paciente de forma intermitente e automática ao longo das 24 horas durante as suas atividades diárias e também enquanto ele dorme. Já o MRPA, então o monitoramento residencial de pressão arterial, é aquele monitoramento que a pessoa vai fazer ou um profissional vai fazer, né, utilizando a técnica indireta, né, utilizando justamente o esfigmomanômetro ou um aparelho digital, né, aquele de braçadeira, né. Então, geralmente, o monitoramento residencial de pressão arterial se faz em torno de 5 dias, pode ser feito de 5 a 7 dias, né? Então, ó, 5 a 7 dias. E aí você tem 3 leituras que você faz pela manhã e você também faz 3 leituras, ó, à noite. Então, se você fizer em 5 dias, você vai ter pelo menos, ó, 30 verificações de pressão arterial. Então, é muito importante também um monitoramento residencial de pressão arterial, que é um médico ao qual o próprio paciente ou um cuidador treinado mede a pressão arterial em casa. Isso é muito comum também, né, que ele se dirige às unidades de saúde da família para realizar esse monitoramento, ó, de forma sistematizada durante vários dias. E aí, com essas 30 verificações, vai se fazer uma média, né, de pressões alteradas, de pressões elevadas, né? Então, se você tiver, ó, durante essas 30 verificações, né, pelo menos, ó, 15 verificações, você já vai estar ali com a condição de hipertensão estabelecida, né? Então, você também tem um importante aliado, porque lembra lá do conceito, né? Então, níveis elevados e sustentados. Então, você vai ter que verificar por mais algumas vezes para se estabelecer esse diagnóstico de hipertensão arterial. Você tem, ó, o AMPA. Então, a gente também, ó, tem essa classificação, né, que é o automonitoramento, o autocuidado, né? Então, ó, é o registro de pressão arterial feito pelo próprio paciente ou por um familiar treinado utilizando um aparelho validado em ambiente domiciliar. Segundo, 2 pontos importantes. Aqui no mapa, que é um monitoramento eletrônico que se faz em 24 horas, ele não vai respeitar muito as técnicas de verificação correta da pressão arterial. Já no monitoramento residencial de pressão arterial, é importante que se preste atenção na técnica correta, no repouso de pelo menos 5 minutos, não ter se alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica, fumado, atividade física no máximo 60 minutos antes da verificação da pressão arterial, né? Então você tem alguns cuidados que deverão ser respeitados. Já o automonitoramento, ele não pede muito isso não, esse é um cuidado que aquela pessoa vai ter no seu dia a dia para justamente monitorar também quando já está estabelecido. Geralmente o AMPA é uma condição onde se já estabeleceu a hipertensão arterial. E o MRPA e o MAPA, eles são condições em que se quer realmente estabelecer de forma correta o diagnóstico de hipertensão. Você tem aqui 2 situações bem específicas que também adoram cair em provas de concurso. O efeito do avental branco, ou hipertensão do avental branco, também pode ser chamado de jaleco, ó, jaleco branco. Aquela condição em que a pessoa tem níveis de pressão arterial normais, né? Então, ó, em casa, mas quando chega num serviço de saúde, quando se está na frente de um profissional de saúde, né? Então, ó, ela eleva a pressão de forma psicológica, né? Então, você observa os níveis de pressão arterial baixos no seu domicílio e níveis de pressão arterial elevados no consultório. É o nome dado à elevação temporária da pressão arterial de um paciente quando medida no consultório médico, mas que se mantém normal quando em outros ambientes, especialmente domiciliar. Você tem a hipertensão mascarada, que já é o inverso, né? Então, ó, lá no consultório, os níveis de pressão arterial estão, ó, normais, mas porém, ó, no domicílio, você observa níveis de pressão arterial elevados. Então, a condição em que a pressão arterial de um paciente aparece normal durante as
aferições, medições no consultório, mas se apresenta elevada em outros ambientes, como por exemplo na casa ou no trabalho. Então anota esses 3 conceitos, o MAPA, o MRPA e o AMPA, e também anota essas 2 situações, a hipertensão mascarada e a condição do jaleco branco ou hipertensão do avental branco. Então, quais são as orientações com relação à verificação da pressão arterial, seja no domicílio, seja numa unidade de saúde, seja no ambulatório, seja no consultório, né? Então, ó, atento para isso aqui. O paciente tem que estar confortável, num ambiente silencioso, ó, e um repouso de pelo menos 5 minutos antes de verificar a pressão arterial. E aí você explica o procedimento e orienta a não conversar durante a medição, né? Então, possíveis dúvidas podem ser esclarecidas antes ou depois, mas não no momento que se verifica a pressão arterial. E aí, ó, alguns cuidados você vai tomar, né? Então, ó, paciente não pode estar com vontade de urinar, com a bexiga cheia, não deve ter realizado atividade física há pelo menos 60 minutos, ó, não ingeriu bebidas alcoólicas, cafés e alimentos, nem fumou nos últimos 30 minutinhos. E aí, ó, você vai realizar 3 medidas da pressão arterial com um intervalo de 1 a 2 minutos. Se for necessário medidas adicionais, né? Então, ó, você vai realizar, né? Se ó, as 2 primeiras leituras forem diferentes, né? Em mais de 10 milímetros de mercúrio. É importante também que se use o manguito adequado, né? Então, pacientes obesos, pacientes com o braço muito fininho, caquéticos, né? Também em pediatria, então você vai ter essa mudança de tamanho de manguito. E ó, deve ser posicionado o que? Ó, o braço, né? Muito importante, isso adora cair em provas de concurso, né? Então, ó, braço posicionado à altura do coração, a mão com a palma voltada para cima, uma discreta curvatura, angulação, né? A nível de cotovelo, né? Então, ó, mão voltada para cima e as roupas não podem garrotear o braço, né? As costas e o antebraço devem estar apoiados, as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão, né? E aí, ó, segundo, se você verificou em 2 braços, né? Então, ó, no esquerdo, no direito, né? Então, ó, na medição, meça a pressão arterial nos 2 braços, né? E aí você vai justamente anotar como referência o braço com maior valor de pressão arterial, né? Então você vai adotar aquela referência ali para justamente se basear em sucessivas verificações, em outras verificações. Classificação, né, dos valores, né? Então isso aqui também é muito importante. Isso vem lá da Sociedade Brasileira de Hipertensão. A gente está utilizando aqui a referência de 2020, né? Então, ó, pressão arterial ótima, segundo, ó, níveis de pressão arterial menor que 120 e menor que 80, ótimo. Pressão arterial normal, ó, vai daquele de 120 a 129 e o segundo, ó, 80 a 84. Segundo, preste muita atenção que aqui já começa as bancas quererem fazer aquele jogo de confusão. Então, anota essa tabela com muito carinho. Ó, pré-hipertensão. Segundo, o pré-hipertensão é aquele cara que tem um fator de risco aumentado para desenvolver hipertensão futuramente, né? Então, ele deve se trabalhar bastante o que a gente chama, ó, mudança no estilo de vida. Perda de peso, atividade física, né? Então, ó, melhorar essa questão do sedentarismo, né? Então, ó, diminuição de quem? Da ingestão de sódio, né? O aumento da ingestão de potássio, né? Então, ó, você tem essa condição muito importante também. Se ele tem práticas de tabagismo, de etilismo, né? Então, ó, também é importante ele já começar a controlar esses fatores de risco. Então, ó, você tem aqui, ó, níveis de pressão sistólica entre os 130 a 139 e ou de pressão diastólica de 85 a 89. E aí você tem a clássica definição de hipertensão arterial, né? Então, ó, níveis de pressão arterial maior que 140 e ou de 90 milímetros de mercúrio. E aí você tem o estágio 1,
que vai de 140 a 159, de 90 a 99. O estágio 2, que vai de 160 a 179 e de 100 a 109. E o estágio 3, que vai de mais de 180 milímetros de mercúrio e maior que 110 milímetros de mercúrio. Você ainda tem a crise hipertensiva, né? Então, a crise hipertensiva, quando você tem aqui, valores de pressão diastólica maior que 120. E aí você tem a pseudocrise, aquela que não há lesões em algum órgão-alvo, né? Então pode estar relacionado a justamente um quadro de dor, um quadro emocional, aquela pessoa que perdeu um ente familiar e a pressão arterial elevou de forma muito rápida, ou está com uma dor de dente e a pressão arterial elevou de forma muito rápida. Isso é chamada pseudocrise. Você tem a urgência hipertensiva, né? Então não são esses fatores psicogênicos, né? Esses outros fatores associados, mas você observa valores de pressão sistólica maior que 120, sem a presença de lesões de órgão-alvo, ou seja, ele não teve uma lesão neurológica, não está com um problema cardiológico, por exemplo, não está sentindo uma dor no peito, não está com um problema renal, né? Mas você também tem a emergência hipertensiva. E aqui a gente já tem justamente os níveis de pressão sistólico elevados, mas a lesão do órgão-alvo, né? Então, por exemplo, ele está com uma parestesia de face, está com desvio de rima, está com uma forte dor de cabeça, está relatando uma dor torácica, né? Então, tudo isso são possíveis lesões de órgão-alvo e leva a uma conduta que reduza de forma mais rápida os níveis de pressão arterial. A gente fala aqui das consequências, né, precoces e tardias de hipertensão arterial, né? Então, dentre aqui as condições precoces e tardias, a gente destaca muito, né, o acidente vascular encefálico, a doença do coração, aqui, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, né, morte cardiovascular, né? Então, problemas também em regiões periféricas do corpo, né? E aí, doenças de apresentação tardia, né, como a cardiomiopatia hipertensiva, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, fibrilação atrial, né, problemas de contração do coração, cardiopatia valvar, né, então dilatação de válvulas do coração, síndromes aórticas, né, então distensão ali de uma válvula aórtica, doença arterial periférica, doença renal crônica, demências, né, diabetes, a associação com a hipertensão também, né, e disfunção erétil. Tratamento e controle, né? Então a gente definiu que a hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, né? Então o objetivo é manter a pressão arterial em níveis seguros para reduzir o risco de complicações, né? Principalmente ali, no coração, nos rins, na segunda, e também no cérebro. Então, muito importante isso aqui. Então, o tratamento é uma combinação de de mudanças no estilo de vida e, se for necessário, o uso de medicações. Então, você tem os vários tipos de medicações e a associação de mais de um fármaco. De repente ali você é um hipertenso resistente, né? Hipertensão arterial resistente, que é aquela que vai precisar de pelo menos 3 fármacos diferentes para ver o seu controle. Então, quando a gente fala na mudança do estilo de vida, você está pensando aqui na perda de peso e numa dieta mais saudável, né? Então, reduzir o consumo de sal e os alimentos processados, né? Como aquela salsicha, aquele salame, né? Aquele miojo, além de aumentar o consumo de frutas, né? Elevar ali a ingestão de potássio, verduras e alimentos ricos em potássio. Exercício físico, né? Então, praticar atividades aeróbicas regularmente, mais de 150 minutos de atividade física ao dia, né? Então, isso é muito importante, como, por exemplo, caminhada ou natação. E o controle do peso, né? Então, principalmente ali se estiver na condição de sobrepeso, além de condições como, por exemplo, parar de fumar e também,
a redução, né? Então, do consumo do álcool, né? Então, beber de forma moderada. A gente vai estabelecer aqui, ó, uma garrafa de cerveja ao dia, se for o caso, ou no máximo 2 taças, né, de vinho, se for o caso, ou uma dose, né, de destilado, né? Então, ó, uma dosezinha de 60 ml. Não passa disso não, porque senão já vai repercutir na pressão arterial. Além disso, se essa mudança do estilo de vida não for suficiente, principalmente nos pré-hipertensos e hipertensos tipo 1, tá? Então vai haver a necessidade do controle medicamentoso. Isso está muito mais, ó, na hipertensão estágio 2 e na hipertensão estágio 3, né? Então você tem uma série de medicamentos que podem contribuir para o controle da pressão arterial, como por exemplo os diuréticos, a exemplo da furosemida, do hidroclorotiazida, os beta-bloqueadores, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores do canal de cálcio, entre outros medicamentos. Então, gente, revisamos, tá, os principais pontos que você precisa conhecer para a sua prática profissional, também para o mundo dos concursos públicos. Agora a gente vai resolver questões sobre o tema. Vem com a gente. Se você ainda não conhece o nosso canal Enferodonto, não deixe de se inscrever, deixar seus comentários, suas correções, suas sugestões. Se quiser entrar em contato com a gente, rmar2@gmail. Você também tem o nosso contato pelo WhatsApp, 999273210. E que a gente tem o nosso preparatório para concursos públicos, né? Então a gente trabalha com disciplinas de legislação do SUS, legislação de enfermagem, conhecimentos gerais em enfermagem. A gente trabalha com aulas online. Você não pode participar da aula, a gente envia a gravação. A gente também trabalha com aulas gravadas, com simulados específicos de bancas que estão ali com editais abertos na época, né? Então nosso cursinho ele funciona de janeiro a dezembro com uma programação mensal de estudos, né? Então a cada mês a gente lança uma programação. Se você gosta da nossa programação, você se matricula e vai participar ali. A gente lhe coloca num grupo privado de WhatsApp e também manda suas aulas, as nossas aulas, para o seu e-mail e você vai ficar assistindo ali, tá certo? Mas também, se você não gostar da nossa programação, você pode esperar um mês mais agradável ou não participar. Não tem fidelidade, né? Então a gente trabalha mês a mês ali, buscando trabalhar um rol de conteúdos que sirva para a sua preparação para as provas de concurso e também para a sua prática profissional. Vem agora conhecer um pouquinho sobre hipertensão arterial em questões. Vamos revisar aqui em questões. E a nossa primeira questão diz assim, ó: a hipertensão arterial, pressão alta, é uma doença. Aí ele está dizendo aqui, ó, pode ser simples, complexa, crônica. O que a gente tem? Então a gente tem a hipertensão arterial caracterizada como uma doença crônica, né, segundo? Então, ó, não tem cura, mas tem o seu controle. Então, ó, a gente já elimina aqui a letra B, pode ser uma doença complexa, tudo bem, né? Mas aí, ó, vamos ficar aqui doença crônica. E aí, diz o que mais, né? Caracterizada pelos níveis elevados de pressão arterial nas seguintes artérias, da pressão sanguínea nas artérias, né? Então, ela acontece quando os valores da pressão máxima, que aí a gente chama de pressão sistólica, né? Então a pressão máxima maior que 140 e a mínima são iguais, ó. Então a gente vai colocar aqui, ó, IO, pressão diastólica, né? Que aí a gente chama de pressão mínima, ultrapassam o que? Segundo, ó, 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Então ele ainda traz uma terminologia mais coloquial, né? Mais do dia a dia, 14 por 9, então ó, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E, não pode ser a letra C. Então a gente já tem como gabarito aqui da nossa primeira questão. Então, ó, se lembra lá, 14 por 9. Agora, 3 pontos, né? Muito importante, né? Então, ó, níveis elevados e sustentados. Pessoas que não fazem uso de medicação hipertensiva, né? Então tá assim, ó, medicamentos anti-hipertensão e também, ó, utilizando a técnica
correta de verificação da pressão arterial. Então, observe também esses 3 requisitos. Gabaritinho da nossa primeira questão, letra A. Vamos à nossa segunda questão de hoje, que diz o seguinte, ó. A hipertensão arterial sistêmica, né? Então, algumas literaturas vão só dar a terminologia hipertensão arterial. É uma condição crônica, né? Caracterizada por níveis elevados de pressão arterial e pode levar a várias complicações, como doenças cardiovasculares e também um acidente vascular encefálico. Você tem também a doença renal crônica, né? Sobre a hipertensão, assinale a alternativa corretinha. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. Letra diz assim: a hipertensão é diagnosticada principalmente através de exames de sangue. Está falso, né? Então a gente não vai utilizar exame de sangue para diagnóstico de hipertensão, e sim, ó, a verificação da pressão arterial, né? Então, ó, da pressão arterial. A letra B diz assim: a principal causa de hipertensão é a deficiência de cálcio no organismo. Então, você tem aqui uma condição que é multifatorial, né? Então, você tem aqui fatores modificáveis, como, por exemplo, dieta, atividade física, alimentação, perda de peso. Mas você também tem, ó, fatores não modificáveis, como, por exemplo, a idade e a influência genética. E aí a gente disse que a hipertensão arterial pode ser primária, e aí não tem uma causa definida, né? São múltiplos fatores, mas também pode ser, ó, secundária, quando você tem uma doença de base, como por exemplo, uma cardiopatia, que leva a um estado também hipertensivo. A letra C diz assim: a hipertensão só afeta pessoas idosas. Então está falso. Inclusive, a gente observa uma prevalência de hipertensão em adultos jovens, né? Então, e em mulheres após os 60 anos de idade, né? Então, você tem condições a cada vez mais precoce de hipertensão devido a esse estilo de vida, né? Ao padrão alimentar, ao excesso de peso, à inatividade física, né? Então, claro que não. A letra D diz assim: fatores como histórico familiar, sedentarismo, excesso de sódio, né? Então sal de cozinha, né? Então reduzir a menos de 2 gramas por dia, tá? Na alimentação, são fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão. Então, claro que está corretinho o gabaritinho da nossa segunda questão, letra D. E a nossa terceira questão diz assim, ó: a hipertensão arterial é uma doença crônica que requer acompanhamento regular e cuidados específicos para prevenir complicações. Qual a conduta correta para o técnico de enfermagem no cuidado a um paciente hipertenso? Vamos ver o que está certo e o que está errado. Letra diz assim: orientar o paciente sobre a necessidade de aderir ao tratamento medicamentoso e a mudança no estilo de vida. Então, de cara, a gente já tem como resposta a questão letra A, né? Então, a base do tratamento de uma pessoa hipertensa, principalmente o estágio 2 e 3, é o uso de medicamentos, além da associação com a mudança no estilo de vida. Ao passo que pessoas pré-hipertensas ou estágio 1 poderão ser beneficiadas de práticas de mudança de comportamento, como atividade física, perda de peso, redução da ingestão de sódio, aumento da ingestão de potássio, redução do tabagismo, o cessamento do tabagismo, redução do consumo de álcool, práticas integrativas, espiritualidade. Então, você tem vários fatores que poderão ajudar, né? A letra B diz assim: a administração de medicamentos antihipertensivos sem prescrição médica em caso de urgência. Então, nada de medicamento em condição de ausência de prescrição médica, até porque o técnico de enfermagem não tem função prescritora. Então, a letra B está falsa. A letra C diz assim: realizar aferição de pressão arterial somente em consultas agendadas. Então, a gente falou um pouquinho sobre MAPA, a gente falou sobre o MRA, MRPA, a gente falou sobre o auto-monitoramento da pressão arterial. Então, tudo isso estimula o autocuidado. Então, a gente não vai pensar só nesse monitoramento durante as consultas, né? A letra C diz assim: recomendar a redução abrupta do consumo de água para o controle da pressão arterial. Então, não é o consumo de água, e sim o consumo de sódio, né? E aí a gente não vai dizer a remoção abrupta, né? Então, assim, de forma intempestiva, radical, e sim gradativa, né? Então, ele reduzia o máximo a menos de 5 gramas de sódio por dia, né? Então, isso também está falso.
Então, gabaritinho da nossa terceira questão, letra A. E a nossa quarta questão diz assim, ó, a determinação da pressão arterial para diagnóstico de hipertensão e a verificação do controle dos níveis de pressão arterial tem se baseado principalmente nas medições realizadas no braço sobre a artéria braquial durante visitas clínicas em consultório. Além disso, a medição da pressão arterial indica a gravidade do diagnóstico, avalia a eficácia da terapia antihipertensiva e é responsável pela classificação de risco, devendo, pois, apresentar valores acurados, precisos. Sobre as medidas de pressão arterial e a classificação da hipertensão arterial, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui o que está certo e o que está errado. A letra A diz assim, a pressão arterial sistólica entre 80 e 84 mm de mercúrio é classificada em hipertensão grau 2. Está falso, né? Segundo, ó, você tem aqui hipertensão arterial, e aí a gente classifica em 1, em 2, em 3. Então, ó, de 140 a 159, né? E de 90 a 99, pensando aqui na pressão sistólica, pensando aqui na pressão diastólica, é a hipertensão estágio 1. De 160 a 179 e de 101 a 109, a gente tem aqui, ó, estágio 2, maior que 180 mm de mercúrio e maior que 110 mm de mercúrio. Pensando na pressão sistólica e na pressão diastólica, a gente tem aqui pressão estágio 3, então a letra A está falso. A letra B diz assim, a pressão arterial diastólica entre 120 e 129 é considerado normal, né? Então está falso, né? Então, ó, a pressão diastólica acima de 120 milímetros de mercúrio já é considerado uma crise hipertensiva, né? Então, é uma condição que a gente já tem que pensar se acontecer uma lesão de órgão-alvo, como, por exemplo, no coração, a dor no tórax, neurológico no cérebro, né? Possíveis déficits focal, como parestesia de membros, né? Plegia de membros, alterações visuais, alteração na fala, na rima, no rosto, nos movimentos, né? Pensar também em lesões, ó, renais, né? Então, ó, letra B também está falsa. Anota aí, ó, pressão diastólica de 120 a 129 já é crise hipertensiva, e aí você tem a pseudo-crise, você tem a urgência, você tem a emergência. Então, que diferencia muito a urgência da emergência? A presença da lesão de órgão-alvo, que acontece na emergência, e você tem que reduzir esses níveis de pressão arterial o mais rápido possível. A letra C diz assim, a pressão arterial diastólica maior que 180 e a pressão, aliás, sistólica, né? E a diastólica maior que 110 classificam a hipertensão grau 3, né? Então tá aqui, né? Então certinho, né? A letra C, né? A letra D diz assim, a pressão arterial diastólica entre 130 e 139 é considerada ótima. Tá falso, né? Então, o que é uma pressão arterial ótima, né? Então, você tem aqui, ó, abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio. O que é uma pré-hipertensão? Quando você tem, ó, de 130 a 139, né? E de 85 a 89 milímetros de mercúrio, você tem aqui, ó, o que nós chamamos de pré-hipertenso. E aí você tem aquele cara que é uma pressão normal, né? Que vai, ó, de 120 a 130 milímetros de mercúrio e de 80 a 84 milímetros de mercúrio. A gente considera isso aqui como uma pressão arterial, ó, normal. Beleza? Gabaritinho da nossa quarta questão, letra C. E a nossa última questão de hoje, finalizando essa nossa revisão, diz assim, ó, sobre a hipertensão arterial, assinale as afirmativas a seguir. Aí diz, marque a opção que indica as afirmativas corretas. Vamos lá, vamos ver aqui o que está certo e o que está incorreto. O item 1 diz assim, atualmente a hipertensão é assintomática até o desenvolvimento de complicações em órgãos-alvos, né? Então é considerado como um assassino silencioso, né? Claro que o item 1 está correto. O item 2 diz assim, o tratamento envolve modificação no estilo de vida, especialmente dieta rica em sódio. Segundo, rica em sódio não, né? Então, ó, pobre, redução da ingestão de sódio
e o aumento da ingestão de potássio. Então o item 2 está falso, né? O item 3 diz assim: medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Então, a única forma de se diagnóstico é justamente a aferição da pressão arterial. O item 3 está corretinho. E o item 4, segundo o que é que diz, a hipertensão arterial tem cura na maioria dos casos. Então, a gente destaca que ela é uma doença crônica não transmissível, né? Então, ó, doença crônica não transmissível, ela não tem cura, mas tem o seu controle, né? Então aí pode ser a associação de medicamentos antihipertensivos com também a mudança do estilo de vida. Então o gabaritinho aqui, ó, da nossa quinta questão é a letra B. E aí a gente fez uma revisão sobre os principais pontos de hipertensão. Esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal. Confere também lá no nosso Instagram, né? Então, ó, o @ né? Enferodonto, né? Então também tem lá nossas redes sociais. Vai lá, se inscreve no nosso Instagram também, tem muita coisa bacana para vocês. Forte abraço e bons estudos. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.